Alô, pessoal, um abraço para vocês. Começando agora o melhor programa do rádio, do YouTube, da Bahia, do Brasil e do mundo, Europa, França e Bahia. Pois é, nós estamos transmitindo pela Metrópole FM 101.3, pelo YouTube nosso metro1.com.br e também pelo canal Bob Fernandes. Então vamos começar dando a nossa saudação ao queridíssimo Jânio de Freitas. Alô, Jânio, como vai você, meu amigo? Boa tarde, tudo bem? No Rio, um tempo feio. Aqui, à beira-mar, não chove ainda, mas vai chover. Um vento desagradável, como todo vento. E na expectativa de ouvir a doutora Simone nos dando o prazer da companhia outra vez, como prometido antes, aliás. Pois é, Jânio, pois é, acho ótimo. Professora Simone Deus, muito bom que você esteja aqui conosco hoje. Tudo bem com você? Tudo bom, Mário? Enorme prazer estar aqui com vocês de novo, como prometido. É, eu também estou curiosa para ouvi-los sobre o que está acontecendo. Vamos conversar. Pois é, Sérgio Augusto, grande Sérgio. E aí, meu amigo, como você está? Eu estou bem, eu estou apenas curioso de saber se vocês foram tarifados pelo Trump. De quanto foi? Eu quero saber se eu estou perdendo dinheiro nessa história. Rapaz, é capaz de sim, viu? Mas ele ontem deu uma volta por cima, voltou, foi e não foi. Bob Fernandes, grande Bob. E aí, Bob, como estás? Tudo bem, Simone Deos, tudo beleza? Jânio, Sérgio, tudo em paz. Estou aqui também esperando chegar o boleto. Pois é. Ô, Jânio, você quer começar aí colocando um assunto importante para a gente começar a conversar? É importante e imediato, em termos de curiosidade, é mesmo a razão pela qual o Trump teria recuado, se é que isso era de fato um recuo, ou é apenas um lance a mais, uma jogada a mais. E a nossa professora precisa começar logo nos tranquilizando quanto a um motivo real, provável motivo real, para esse novo lance do Trump. E aí, professora Simone Deus, professora, explique aí pra gente o que é que você acha que aconteceu, está acontecendo e para onde vamos? Nossa, as perguntas são bem difíceis, mas vamos lá. Não sei se eu vou tranquilizá-los, Jânio, né? Mas, bom, a pergunta do Jânio aí, né, sobre o que aconteceu ontem, por que que o Trump tarifou e depois destarifou, né? Olha, acho que tem essa hipótese, né, que seria uma hipótese de que estava tudo pensado previamente, né? Então, que é um plano hiper, mega genial e que todas essas ações para nós, que parecem um pouco erráticas, já eram todas super bem pensadas e tal. Eu, por enquanto, não acho isso, né? Eu não acho, e eu acho que tem aí, digamos, muito improviso na coisa, mas eles têm uma certa direção, né? Acho que tem algumas coisas que estão sendo apontadas aí,
Mas especificamente quanto ao, digamos assim, ao destarifamento de ontem, não é? Ou seja, aquela coisa que tinha acontecido na semana passada, que era a imposição de tarifas superiores a 10% a praticamente todos os países que têm superávit comercial com os Estados Unidos, né? O que atingiu aí uma pletora de países, inclusive ilhotas, né, que exportam pinguins, enfim, essas coisas que viraram anedota imediatamente. Isso recuou ontem e aparentemente isso tudo, e o sobretarifamento da China, né, que ele teria imposto no dia anterior, recuou porque ontem os mercados financeiros se comportaram de uma maneira muito, digamos assim, dramática, né? A queda aí no preço de ações e, sobretudo, uma coisa que não tinha acontecido ainda, e que é um sinal também importante, é que as taxas de juros dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos, elas subiram, né? Subiram assim num percentual não desprezível. E assim, para quem não é muito do métier, né? As taxas de juros dos títulos que já estão colocados no mercado, elas variam, né? Sobem ou caem, tal, porque esses títulos estão sendo transacionados. Então, títulos são transacionados o tempo inteiro, mas, por exemplo, se a gente tem um super movimento de venda de títulos, o preço deles cai e a taxa de juros sobe. Então, foi isso, né? Então, esse movimento, então, de venda de treasuries, né, dos títulos de 10 anos da dívida pública americana, que são considerados os ativos financeiros mais seguros do mundo. Então, como isso aconteceu ontem e essas taxas de juros subiram, a hipótese que eu acho que é razoável da gente trabalhar num mundo que não é razoável, mas enfim, vamos tentar, né? É de que isso, então, tenha atingido aí a Casa Branca e tal, ou o próprio Trump chegou a essa conclusão, ou alguns dos assessores dele, que tem uma tarefa ingrata, né? Disseram para ele, olha, essa coisa talvez tenha sido um pouco demais, vamos recuar um pouco. Então, para começar, eu diria isso. Sim, mas professora, eu gostaria de tentar entender qual foi a lógica, ou qual foi o plano, né, arquitetado por ele, que não tenha sido somente uma coisa marqueteira de mostrar que é poderoso e tal e tal. O que é que levou ele a tomar essas medidas, inclusive com tradicionais aliados como a comunidade europeia, como o México, como o Canadá e outros países, não é? Causando um tipo de tumulto no próprio mercado interno americano, a perspectiva de uma inflação, não é? E a falta de determinados equipamentos que dependeriam de uma importação. E por que, além disso, ele atacou tão fortemente a China? Mas eu gostaria de ouvir primeiro essa parte. Qual a vantagem, qual o objetivo dele ao fazer essa tarifação tão forte contra países amigos que têm uma tradição de comércio muito grande com os Estados Unidos? Uhum. Então, vamos aos países amigos, né? Bom, eu não olhei aqui nos últimos segundos, mas a última informação que eu tenho é que o Trump voltou atrás, né, na tarifação de uma série de países. Então, para ver se a gente está falando da mesma coisa. O que nós temos hoje é uma imposição de tarifas de 10% para todo mundo, não é isso? Tá. Então, assim, o que está por trás, me parece, né, tentando pensar racionalmente, tal, o que está por trás desse movimento aí do Trump e de alguns assessores dele, né, em relação a esse movimento de tarifas, né? Eles acham que, acho que tem algumas coisas que se encontram, tá? Que os Estados Unidos, né, foi perdendo uma posição, digamos,
importante, tá, na indústria internacional, porque ele passou a ser um país que tem um déficit comercial gigante em relação a vários países do mundo, mas aí, sobretudo, em relação à China, né? Bom, eu posso depois tratar dessa coisa de por que atingir a China especificamente, mas talvez seja até o caso de já dizer agora, né? A China, de fato, é o país que nos últimos anos, enfim, né, cresceu monstruosamente, né? Taxas de crescimento. Quando os analistas dizem que a China está em crise, é porque ela vai crescer 5%, né? Mas as taxas de crescimento são taxas de crescimento de 8%, 7%, décadas e décadas e décadas a fio, né? Desde os anos 90 do século passado, pelo menos. Inclusive depois, né, de crises, como a crise de 2008 e tal, a China ali digere isso 1 ou 2 anos e depois estoura o crescimento de novo, né? Então, a China, ela passou a não só conseguir, e isso é importante, né, produzir coisas que só as economias avançadas do mundo produziam até 20 anos atrás, como ela passou a desenvolver tecnologia de ponta também, né? E muitas vezes superar, em muitos segmentos, né? Superar aquilo que as economias ocidentais têm feito, né? Para alguns, a posição dos Estados Unidos, né, deficitária em relação à China e em relação ao resto do mundo, não tem nenhum problema, porque como os Estados Unidos são detentores da moeda reserva do mundo, né, eles têm aquilo que, essa expressão um pouco da literatura econômica, mas ela transbordou, então às vezes, né, em geral se fala isso, os Estados Unidos são detentores de um privilégio exorbitante. Como eles têm a moeda de reserva do mundo, eles podem ter déficits comerciais, né, digamos, indefinidamente, que eles não têm problema de se financiar, porque eles são os próprios emissores dessa moeda, né? Mas o Trump e os seus assessores acham que, apesar de você ter, né, esse privilégio exorbitante, há problemas internos em relação a isso. E nisso, eu vou dizer, o Trump é uma coisa caricatural, exagerada, né, enfim, com várias nuances aí, mas, assim, de uma certa forma, esse diagnóstico de que os Estados Unidos se desindustrializou, né, perdeu elos importantes da cadeia produtiva e, inclusive, perdeu setores estratégicos da sua indústria, já é um diagnóstico que estava mais consolidado. O próprio governo Biden fez isso, né? E lançou ali um plano de reestruturação da indústria e tal, que acho que recebeu um plano de redução da inflação, né? Um pouco mascarado, mas era uma grande política industrial para tentar, né, recompor alguns setores, etc. Então, esse diagnóstico, né, de que, do ponto de vista, digamos, estratégico, de segurança nacional, de certa forma, né, e de coisas que se viram, por exemplo, durante a pandemia, né, quando não só os Estados Unidos, mas vários países, né, enfim, não conseguiram importar chips porque a China parou, porque não sei o quê. Então, esse movimento, isso que aconteceu nos últimos anos, já tinha colocado uma espécie de suspeição sobre a grande onda de globalização neoliberal que vinha se desenvolvendo nas últimas décadas, né? Então tem esse pano de fundo, que eu acho que é importante a gente também ter presente, e, claro, tem essa questão da China em especial, porque ela é grande adversário nisso, né? Enfim, né? Dependendo aí da medida, ela pode ser considerada a maior economia do mundo, e mesmo em medidas convencionais, as coisas continuando mais ou menos como são, ela ultrapassará os Estados Unidos muito rapidamente, tá? E aí tem essa coisa que eu acho que o Sérgio levantou, que é muito realmente perturbadora, né? Por que fazer isso com tradicionais aliados estratégicos, né? Nessas alianças, não sei se foi o Sérgio ou foi o Jânio, desculpe, nessas alianças que foram definidas aí pós-Segunda Guerra, né? Enfim, o desprezo que o Trump está manifestando pela Europa é uma coisa, acho que uma novidade, assim, né, em termos de diplomacia para aqueles atentos à política, né? Eu acho que o Trump, desse jeito muito
grosseiro, né, ele sinaliza uma coisa de que, para ele, os grandes players internacionais hoje, né, aquelas potências com as quais ele se preocupa e, ao mesmo tempo, respeita, entre elas não está a Europa, não está a União Europeia. Né? Eles são a China e, de alguma maneira, a Rússia. Né? E está tentando montar uma reorganização do tabuleiro internacional. Isso que eu queria te perguntar, qual é a ideia central nisso? E não é a primeira vez que você tem um cavalo de pau como esse. Por exemplo, ali no início dos anos 70, até o Fiore trata muito disso, né? Com a perda no Vietnã, com a desatenção e veio Yom Kippur, Teherã, queda do Shah, ascensão do Khomeini, 400 dias os reféns, tal. Houve ali uma mudança que se segue com o chamado globalização total e neoliberalismo, né? Isso agora parece ser tão profundo quanto, não é isso? Quer dizer, na verdade, até o próprio lema, né? A América primeiro significa um rompimento com a coisa que, não pela primeira vez, eles mesmos haviam construído após a Segunda Guerra. Então, qual é a extensão e a profundidade disso, lhe parece, independente das coisas erráticas, etc. Parece que há um norte nisso, né? Ou ideia central. Uhum. De novo, tem muita ideia errática, né? Anúncios assim, de forma que não se costuma ver na política internacional, né? Tudo feito de um jeito muito grosseiro, muito estranho, mas se a gente procurar uma ideia central, é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que é um pouco na linha do que você sugeriu, ou seja, a gente está assistindo uma reestruturação, né, da geopolítica internacional, comparável àquilo que aconteceu nos anos 70, né, quando os Estados Unidos, digamos assim, desfez em grande medida as regras do acordo de Bretton Woods. Ficaram algumas coisas que agora o Trump está, na verdade, chutando, né? Acabou o multilateralismo, não quer nem saber de ONU, nem de nada, não fala, né, não está nem aí para chamar os organismos multilaterais, mas ali nos anos 70, né, a gente teve, e depois, anos 80 e tal, mas enfim, teve eventos importantes. Então, o fim do padrão dólar-ouro, né, que tinha sido acordado ali em Bretton Woods, o Nixon acabou com isso, progressivamente. Primeiro mudou a relação de câmbio do dólar com o ouro, depois, enfim, né, transformou o dólar numa moeda plenamente fiduciária, o sistema financeiro inteiro se tornou um sistema monetário financeiro fiduciário. Depois, nos anos 80, também teve ali, né, com os acordos de Plaza e do Louvre e tal, mas é uma coisa, enfim, voltando ao teu ponto, de grandes, né, de grande extensão. É claro que a forma atabalhoada como isso está sendo feito e o conjunto de tensões que isso também está levantando, eu imagino, dentro dos próprios Estados Unidos, né, deixa essa questão, quer dizer, até quando esse cara vai conseguir, e esse cara e esse grupo vai conseguir levar a coisa nessa extensão. Mas, do meu ponto de vista, em certa medida, alguns desses movimentos são irreversíveis, tá? Estão apontando para uma direção que a gente, olhando um pouquinho para trás, consegue ver que, de alguma maneira, já está um pouco sendo sinalizado. O Lawrence Summers, foi secretário do Tesouro, disse uma frase muito engraçada. Ele disse que o plano está para a economia como o criacionismo para a biologia, a astrologia para a astronomia, o terraplanismo para a geofísica. Eu acho isso uma definição curiosíssima. Eu acho assim, Sérgio, eu acho que tem muito, assim, acho que para grande parte dos economistas, e nesse grande parte eu incluiria o Larry Summers, né, nada tem nenhum sentido aí, porque eu quero dizer o seguinte, né, porque o Larry Summers é um dos caras que acha que a globalização neoliberal, tal e tal e tal, é um grande negócio, certo? Enfim, eu fico vendo, às vezes, economistas, colegas, enfim, economistas brasileiros e mesmo, né, na grande imprensa, tal, Jornal Nacional, esses dias entrevistaram um economista americano e tal, e assim, os economistas parecem que eles não
alguns economistas, né, infelizmente eu acho que a maioria, não consegue conectar a dimensão geopolítica, sabe, que está envolvida nessa coisa toda, né? E tem uma dimensão geopolítica que é importante aí, que é a disputa pela hegemonia bélica de potência, quem manda nas regras do jogo, etc. Né? Então, assim, acho que o Larry Summers tem um ponto, mas eu não estou exatamente, digamos, nessa mesma. Agora, ô Jânio, eu queria voltar aí um pouco no tempo, porque América e tudo me lembra Deutschland über alles. Agora, eu queria ouvir, Jânio, também a atitude, a relação de Trump com Putin, com a Rússia, que em matéria de tarifa ficou zero, tudo ali, não é? Aquelas coisas dele contra a Ucrânia, Zelensky, etc. Como é que você vê isso aí, Jânio? Eu vejo todo esse quadro sem nitidez. A confusão ou a falta de nitidez, com toda a probabilidade, não é do quadro da minha cabeça. Mas, de qualquer modo, eu não vejo as coisas com nitidez. E dou muita importância a esse ponto que a Simone levantou no final da sua fala, que é a presença de fatores geopolíticos em toda essa confusão originária da política americana até anteriormente ao Trump. O Biden foi o construtor principal nos últimos anos de tudo que está acontecendo agora. O Trump veio e fez um acréscimo naturalmente trumpista, com a maluquice, pelo menos aparente, típica do sujeito que ele é, da pessoa que ele era, da cabeça, entre aspas, que ele tem. Então, do meu ponto de vista, essa confusão tem a ver diretamente com o interesse americano, movido sobretudo por medo de ver a sua hegemonia já enfraquecida, derrubada. Tudo isso tem a ver com o propósito de atingir a China. Do meu ponto de vista, os antecedentes todos que a Simone nos lembrou, nos ensinou, são consideráveis, são fundamentais nessa historiada. Mas haveria, suponho eu, a intenção primordial de atingir a China, tudo mais servindo para que o movimento contra a China não representasse algo tão forte, tão objetivamente dirigido aos chineses, como seria uma declaração de guerra, praticamente. Se ele lançasse essa tarifação estritamente sobre a China, seria uma declaração de ruptura e de um clima já de guerra, de confrontação direta e confrontação para um extermínio. Então, lançar também, estender
essa tarifação a outros países seria uma atenuação do ato contra a China, aproveitando, pelos motivos todos que a Simone lembrou, aproveitando a oportunidade deste pretexto, desta cobertura, para acertar as contas com muitos países. E nesse propósito de uma cobertura, cada um entrou para disfarçar um pouco o que era feito pelo vizinho ou pelo outro. O que explica, ou explicaria, por exemplo, que um paizinho como Lesoto, que é um território autônomo dentro da África do Sul, recebesse uma pedrada de 49% no aumento da sua tarifação nos Estados Unidos. O Vietnã, que é o terceiro ou quarto dos mais taxados, Camboja, a mesma coisa. Um dos dois é terceiro e o outro é quarto. Isso é de uma falta de senso inacreditável. O Lesoto é um paísinho de 2 milhões e pouco de habitantes, não chega a 2 milhões e 500. Mas tem alguma riqueza no solo importante, fundamental para os Estados Unidos? Toda a África do Sul tem riqueza. Tem esse problema. Toda ela. Tem, e não é pouca riqueza, não, é uma riqueza enorme no Sul, em diamantes, em ouro, companhia, terras raras, que interessam muito aos Estados Unidos. Então, do meu ponto de vista, o objetivo efetivo, real, dos Estados Unidos, no caso, não seria nem o objetivo só do Trump. A fórmula pode ser do Trump, mas o objetivo é do poder americano contra a China. E o restante entra para que a busca desse objetivo não configure uma iniciativa já de Estado, própria de Estado de beligerância. Mas existe a desculpa pro forma de que é para trazer as fábricas de volta para os Estados Unidos, recuperar o nível de emprego. E nada disso vai acontecer. Não é tão fácil, não é uma coisa automática. Quanto tempo demora uma fábrica para ser transferida? Enfim, essa é a minha visão, que começa lá no Biden, que faz usando a mão de gato da Ucrânia, se lançou numa guerra contra a Rússia e pressões sobre a China, provocações evidentes sobre a China utilizando Taiwan. Então usou a Ucrânia de um lado contra a Rússia, Taiwan de outro contra a China, por evidente medo, preocupação, desespero até, se for o caso, com a perda da hegemonia, que já não é propriamente uma hegemonia. Ela é um restante de poder mundial, sob contestação, sob partilha forçada, e uma nova realidade que os Estados Unidos, contra a qual os Estados Unidos naturalmente tentam e tentarão tudo
porque estão jogando a sua posição no planeta, estão jogando o seu futuro. E nós, latino-americanos, vamos bestamente olhando isso, olhando, vendo as bolsas sobem, descem, então o noticiário é todo em torno das bolsas, para nós, latino-americanos. O que importa é a bolsa, não é a geopolítica, não é a transmutação da ordem mundial, da hierarquia das potências, dos continentes. Não. É a bolsa subiu. É isso mesmo. Subiu. Putz, a bolsa americana se recuperou. Então, primeira página tranquila. E viva a pobre América Latina. Agora, Jânio, se Trump mesmo, em Honduras, se pagou mais um vexame, né? Não conseguiu fazer consenso sobre a coisa mais corriqueira e tal. Não, os latino-americanos não podem se entender porque trairiam a sua natureza primária. Ô, Jânio, se isso, eu concordo com a China, e por que esquecer a Rússia? Tem alguma coisa a ver, por exemplo, com aquele pacto de não agressão entre Hitler e Stalin para começar a Segunda Guerra contra outros inimigos e depois ir lá buscar? Você acha que tem alguma coisa ou é coisa da minha cabeça? Não é da sua cabeça, mas também a Rússia não foi esquecida, não. É que com a guerra na Ucrânia deram uma pedrada no peito da Rússia. E agora dão uma no peito da China. Mas a Rússia não foi esquecida de maneira nenhuma. Mal ou bem, a Ucrânia continua sendo sustentada pela OTAN. E quem sustenta a OTAN são os Estados Unidos. De modo que não houve propriamente uma transferência de alvo, né? Entendi. Houve aí uma alternância de direção. Bob, botando o Brasil nessa bagunça, né? Primeiro eu queria perguntar, Simone, o que significa na prática essa tarifa de 10%, né? Quais os setores mais atingidos e pegando um pouco o que o Jânio disse, o fato de, diante da distância, digamos, ideológica, anunciada pelo menos, né? E disputa anunciada para o ano que vem, eleição no Brasil, Trump e Bolsonaro e tal, não lhe parece que esses apenas 10% se casam com esse raciocínio do Jânio, quer dizer, não vamos provocar mais um, porque tem aquela briga pelo dólar também, né? Desdolarização, etc, etc. A Dilma é presidente dos BRICS, tal. Então ficar em 10% o Brasil, a princípio parecia que seria mais também, mas ficou em 10%, o que se coaduna com esse raciocínio do Jânio, disso tudo ser apenas um biombo para não dar bandeira de que o inimigo central e único, na verdade, seria esse, né? E o que o Brasil, o que significa esses 10% no Brasil hoje? Né? O Brasil é afetado também porque, enfim, né, o que a gente importa, o que a gente exporta para os Estados Unidos vai chegar lá para as empresas, para os consumidores e tal, que vão pagar um preço mais alto. Então, provavelmente, a quantidade que vai ser importada de produtos brasileiros nos Estados Unidos vai ser menor, né? Então, é isso que vai acontecer com o mundo inteiro, né? Os Estados Unidos, como essa fonte de demanda, né, de produtos do mundo inteiro, vai reduzir a absorção de produtos do mundo inteiro. Então,
quais são os setores mais atingidos do Brasil e qual é a saída? Quer dizer, renegociar, partir para um outro caminho, com quem, como, de que jeito? A CELAL, que o Jânio acabou de citar, Europa, a própria China, qual é o caminho para sair disso? Todo mundo vai procurar um caminho, né? A questão é isso, todos estão procurando, né? Todos estão procurando um caminho ao mesmo tempo, inclusive a China, né? Está procurando um caminho e é um negócio grande, assim, né? O que a China vai fazer para, enfim, né? Ou quais são os terceiros mercados que ela vai tentar? Então, isso é um risco, né? Ou seja, a parte daquilo que os Estados Unidos absorviam da China, agora eles vão tentar colocar no resto do mundo, um pedaço disso, né? E, enfim, assim sucessivamente. Mas o Brasil, né? Eu acho que a siderurgia é um setor que vai ter impacto, e alguns segmentos do agro, né? Que tem venda importante dos Estados Unidos, também vão ter impacto aí, né? Então, eu acho que tem aí alguns segmentos que vão ser mais afetados do que os outros segmentos, né? As pessoas começam a avaliar isso, bom, isso seria uma oportunidade para nós, né? Aquela coisa, o risco pode representar uma oportunidade. Aí eu acho que um pouco é uma coisa que vocês estão sugerindo, que o Jânio sugeriu, né? Se as pessoas pararem com esse negócio de a bolsa caiu, a bolsa subiu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? E entenderem que se trata de uma disputa estratégica e uma reorganização estratégica, né? E aí o Brasil, né, reorganizar, quer dizer, o Brasil, na verdade, ele tem uma pauta, ele diversificou sua pauta exportadora nas últimas décadas, né, no século XX, sobretudo. Então, tem uma pauta diversificada, tem um pedaço de China, Ásia, Estados Unidos, Europa, América do Sul, etc. Então, a situação poderia ser pior. Mas para você aproveitar este momento, que é um momento de reorganização, você tem que ter, primeiro, um entendimento do que está acontecendo. E, segundo, tem que fazer política industrial, política comercial e política industrial, né? Quer dizer, o que os Estados Unidos estão fazendo e o que a Europa já anunciou que vai fazer, a Alemanha, que enfim, levantou lá o seu debt break, não sei o quê, que entendeu também que a sua indústria estava defasada, que a sua infraestrutura está defasada. Então, você tem que ter, para você ser um país competitivo internacionalmente, atraente, etc., você tem que ter infraestrutura adequada para investimento, né? Você tem que ter política industrial, política de financiamento, política científica e tecnológica, ou seja, essa que vocês falaram, de reindustrializar não é tão fácil assim, não é, né? Mesmo nos Estados Unidos não vai ser, a gente vai ver um pouco onde é que isso vai dar. Mas para que isso seja uma oportunidade para o Brasil se reorganizar no tabuleiro internacional, num mundo que não vai ser autárquico, né? Isso não existe, quer dizer, os países não produzem tudo, mas no qual talvez isso que tenha acontecido nas últimas décadas, que seja uma hiperfragmentação, né, que se chama de cadeias de valor. Então, cada produto que a gente compra, na verdade, cada pecinha dele, né, um carro, um telefone, não sei o que, cada pecinha dele vem de um lugar do mundo, né? Nos últimos, a globalização neoliberal, ela fez isso, ela fragmentou enormemente as cadeias de valor, né? Talvez a gente esteja assistindo um momento em que isso vai refluir um pouco, né? Então, isso tem que ser pensado estrategicamente para que essa oportunidade seja aproveitada, né? Estou vendo aqui agora, peraí, só uma notícia. A taxa de 84% do governo chinês aos Estados Unidos entra em vigor hoje. E a China proíbe exportação a 12 empresas que atendem à defesa norte-americana. Aí voltamos ao que Jânio falou, né, da importância da geopolítica. Aliás, Suzane também falou aí, porque essa coisa de Jânio fala certíssimo, a gente fica só mercado, o dólar subiu, o dólar caiu, o euro, as bolsas de Xangai, não sei onde. E na realidade,
segundo tanto Simone quanto o Jânio mostraram, isso é uma mudança enorme na geopolítica mundial, né, que pode levar. Engraçado, Jânio, é que isso também teve um efeito do fortalecimento de Netanyahu, que não somente voltou a atacar a faixa de Gaza, como ocupar, dizendo que em termos definitivos uma parte ali, quer dizer, está tudo dentro dessa visão, não é, Jânio? Sim, o Netanyahu não perde uma oportunidade nunca, né? Assim que o barulho, a fonte do barulho mudou, ele decidiu tomar e anexar uma parte de Gaza, que obviamente é apenas uma primeira etapa, porque ele não vai ficar com um pedaço de Gaza. O que ele quer é Gaza inteira, ou não buscaria um pedaço que não valeria nada, para ele não resolveria nada. E assim, assim fazem todos, no fundo. Porque mesmo menos de 24 horas depois do tarifaço do Trump, o agronegócio já tinha aumentado o preço da soja. E assim, todos os que estão fazendo política ou já agiram ou estão engatilhando aproveitamento dessa oportunidade que a desordem, a perplexidade estão oferecendo aos que têm como aumentar o seu lucro, buscar mais lucro, pelo menos buscá-lo. E essa é a realidade do mundo. É isso aí. Como aconteceu no governo do Sarney, quando houve. No governo do Sarney, se lembra que imediatamente, quando houve congelamento, imediatamente os donos do supermercado fecharam o mercado e majoraram os preços, né? Simone, em 2020, a China lançou sua VDC, Visão de Desenvolvimento 2020-2050, com a intenção já praticada, muito profunda, de depender cada vez menos do mercado externo e de fortalecer, do ponto de vista tecnológico e do poder de compra, sua área toda, né? Quem pisca primeiro? Antes a gente já teve uma primeira ideia de quem vai piscar primeiro nessa briga. Quem vai piscar primeiro? Quem está mais preparado para suportar essa troca de tarifas? A China ou os Estados Unidos? Se pessoas que eu respeito muito, né, que têm estudado muito China, eu olho mais a coisa da China do ponto de vista das finanças, do sistema bancário, mas eu tenho muitos colegas, tem muita gente boa que estuda bastante o tema como um todo, estuda a indústria e tal, enfim. O pessoal sempre fala que o chinês tem pensamento estratégico, né? Então, assim, eles não estão sendo pegos de surpresa, eles estão esperando isso acontecer há muito tempo, né? Então, eu acho que uma negociação, ela, na verdade, já está acontecendo, a gente está vendo isso que está acontecendo, né? Foi o Mário agora que deu a notícia aí de que empresas chinesas estão proibidas de exportar alguns produtos para os Estados Unidos na área de defesa, não é isso? Acho que foi que falou agora, né? Então, assim, já tem movimentos estratégicos que estão acontecendo e não está aparecendo exatamente o que o Xi Jinping está dizendo, ok, Trump, né? Eu vou voltar atrás e tal. Enfim, eu acho que a China tem muita munição, sabe? Assim, isso é um pouco assustador também, né? Porque, enfim,
A gente não sabe exatamente onde é que isso vai parar, né? Agora, sim, os chineses estão muito preparados para isso, né? Como eles são grandes exportadores, os Estados Unidos é um grande mercado consumidor, aquilo que eu coloquei antes e tal, é verdade. Quer dizer, você reorganizar esse negócio, né? Não é simples, mas você mesmo falou, eles têm um plano de se tornar, né, primeiro, um mercado interno mais importante, né, então elevar o poder de compra da população como um todo, depender menos de mercados externos e mais a demanda interna, né, eles têm uma influência crescente que foi construída sobre a Ásia inteira. Né? Isso é um plano, o plano do Belt and Road e tal, quer dizer, e outra coisa que foi lembrada aqui em algum momento, o negócio da Rússia, né, que os Estados Unidos deram um torpedo na Rússia ali, uma coisa da guerra da Ucrânia, mas aquele tiro que foi dado na Rússia, ele não foi, eu diria, do meu ponto de vista, totalmente bem sucedido. O impacto que os americanos imaginavam que causariam na Rússia com aquelas sanções, ele foi menor do que o esperado. E entre as armas que a Rússia usou para se defender daquilo, foi uma aproximação maior com a China. Né? Jogaram a Rússia no colo da China. Exatamente. E agora talvez seja uma tentativa de semear cisânia entre a Rússia e a China. Essa é uma hipótese também, né, que a gente tem que olhar, porque de fato você colocar, alinhar de alguma maneira os objetivos estratégicos da Rússia e da China, né, talvez não tenha sido uma coisa das mais inteligentes, mas enfim, tem muita coisa sofisticada aí acontecendo do ponto de vista da geopolítica internacional, sem dúvida. E só para lembrar a diferença entre uma cultura e outra, o Jinping fez um discurso recente comparando, dizendo, uma tempestade no lago é uma coisa, uma tempestade no oceano é outra, e nós temos 5.000 anos de história. Quer dizer, ele já deu o recado de como é que eles estão se preparando desde o início da guerra comercial em 2018. E é muito irônico a gente ver que a China se transformou, de repente, no baluarte da essência do capitalismo mercantilista. Sim. E os americanos... Tremendamente irônico. Sem falar que a maior fabricante de bonezinho do MAGA é na China, né? É extraordinário, é muito engraçado. Vai, Jane, desculpe te interromper. Não, você não interrompeu, tudo bem. Eu queria observar que os Estados Unidos conhecem muito bem o pensamento europeu, ou podem conhecer muito bem o pensamento europeu. Mas é a primeira vez que eles estão encarando o pensamento chinês. Depois da amostra que eles tiveram no Vietnã, do que é o pensamento extremo-asiático. Então... É a conversa do Nixon... Abram o olho porque essa novidade aí é perigosa. É aquela conversa do Nixon, Mao Tse-tung, Kissinger, que o Nixon fala assim, olha, quando recomeçou, enfim foram conversar para a reaproximação e disse, nós temos um problema, Taiwan. Aí o Mao Tse-tung disse, não tem problema, isso a gente conversa daqui a 100 anos. Pois é, mas o pessoal não leva em consideração isso. Não leva. Os americanos não sabem comer com aquele pauzinho ainda, né? Agora eu queria abrir um parênteses, depois a gente volta, se for o caso, sobre essa tentativa da cassação do deportado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro. Essa é uma coisa, assim, assustadora que... Está fazendo greve de fome, e é inacreditável que a Zambelli, que qual uma pistoleira saiu com a arma na rua, foi caçada pelo TRE de São Paulo, mas não foi caçada na Câmara ainda. E o que o Glauber, por que ele está sendo caçado? Porque é bom e o assassino de Marielle, foi caçado?
Também Não, não. 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 E quem está assistindo, eventualmente pode não estar atento a uma coisa. Por que ele está sendo caçado? Porque ele disse disse com todas as letras, citando fatos, ele disse que o Arthur Lira é corrupto e que comandou o orçamento secreto. Esse é o motivo da cassação. Ele está sendo caçado. Agora, o inacreditável é que assim, alguém aí não sabe quem é o Arthur Lira? E vão caçar o Braga? E aí, Jânio? Então, olha, eu não estou acompanhando esse caso. Ele é um deputado aqui do Rio. Eu me lembro de um ato, de uma atitude completamente inaceitável da parte dele, que foi a maneira como ele expulsou E é por isso que ele está sendo caçado. dentro da Câmara, dando um pontapé no traseiro do sujeito que já de costas ia saindo. Do meu ponto de vista, isso é uma agressão covarde. Uma agressão pelas costas é inaceitável. Mas no restante eu não estou acompanhando, até por isso que fiquei com uma impressão ruim e preferi nem acompanhar isso, como não ia escrever a respeito. Ele está sendo. Sei desse assunto. Ele está sendo caçado exatamente por essa cena, e aquele rapaz que ele chutou os fundilhos é um rapaz que costumeiramente, no Rio de Janeiro, em vários lugares, ele vai para provocar. E naquele dia ele ofendeu a mãe do Glauber, que obviamente se excedeu ao sair até o fundo. Mas aquele cara é um provocador contumaz em vários episódios, inclusive em relação ao próprio. Está acontecendo isso, Bob, inclusive aqui na Bahia também, tem pessoas que se especializam nisso, vão gravando, ficam provocando, até que há uma reação exagerada por parte do jeito que não suporta. Eu não estou defendendo isso, mas são profissionais disso e com isso ganham cliques e ganham dinheiro nas redes sociais. Na semana passada fizeram na UNB a mesma coisa. Tem um outro personagem na UNB. Então, em todos os estados tem um MBL fazendo esse tipo de coisa. Vai e provoca até a hora que alguém cai na armadilha, que foi o que aconteceu. Né? Ele não está sendo caçado. O motivo real da cassação é que ele disse que o Arthur Lira comandou o orçamento secreto, que aquilo ali é corrupção. Agora, o fato que levou à cassação, que está levando à cassação, é esse que você citou, Jânio. É o pontapé nos fundilhos do rapaz lá. Agora, inacreditável, tem um quinto da bancada do PL, 35, se eu não me engano, parlamentares, respondem a coisas dos tribunais. Acho que são 111 parlamentares que têm questões na justiça. Então é meio estranho quando você vê a cassação de um em meio a esse bando. E quando o orçamento secreto é aquilo que todo mundo sabe que foi, um esquema de corrupção extraordinário. Né? E ninguém até agora entrou na fita um ou outro parlamentar. Está tudo no Supremo, na Polícia Federal, mas as coisas não apareceram ainda. E é inacreditável que ninguém investiga, eu estou dizendo coisas públicas, o que é dito sobre Arthur Lira. E o que ele faz? Ele sempre fala, vou processar. Tudo bem, mas responda ao que o Glauber Braga disse e que já saiu N reportagens a respeito. Ô Sérgio Augusto, você tem algum livro, algum filme para recomendar para gente aí e tal, etc? Não tenho. Eu tenho vendo filmes no festival Mostra, É Tudo Verdade. Eu vi um documentário sobre o Lan, o caricaturista, que me surpreendeu, porque a gente pensa que vai até rir, né, porque ele era um caricaturista, era um desenhista de humor. E o filme é de uma tristeza. O filme é muito bom, é um diretor estreante, mas é de uma tristeza, é um filme sobre a velhice, entendeu? Fiquei impressionado com o filme, gostei muito. De uma segurança, é um filme assim, muito intimista, filmado na casa de que ele morava, lá na Serra Petropolitana. Eu gostei muito do filme.
Eu perdi o filme do João Moreira Salles, que eu vou ver por acaso hoje à noite, porque eu não podia ver na terça-feira, anteontem, porque eu tinha que ver o jogo do Botafogo. Então eu não fui ver o. Aí eu vou ver o filme hoje à noite. Lan era um caricaturista, ele era chileno, não é? Hã? Lan era chileno. Ele nasceu na Itália e foi para o Chile, né? E depois veio para o Brasil, ficou muito amigo assim, de Milor Fernandes, né? Ele se enturmou com facilidade. Mas você... E se apaixonou pelo Rio de Janeiro. Eu nunca vi um estrangeiro tão louco pelo Rio de Janeiro, pela beleza do Rio, que até influenciou os desenhos dele. Ô Sérgio, você achou triste porque você viu a sua velhice e a minha de Jânio nesse filme? Foi assim, né? É alguma coisa... É igual aquele filme que o Eduardo Escorel fez e passou o ano passado, na mesma mostra, sobre o Antônio Cândido, que eu disse para o Escorel, vou repetir para o diretor desse filme do Lan. Falei, olha, esse filme deveria ter uma tarjeta assim, rigorosamente proibido para maiores de 80 anos. Porque o filme pesa. O filme pesa. Mas olha, Mário, antes de acabar, eu queria perguntar para Simone se devemos fugir para as montanhas. Sim, imediatamente. A resposta é: de preferência, fique longe das redes sociais, de tweets e coisas parecidas. Vamos fazer uma moratória de rede social, né? Acho que sim, acho que é bom para a saúde, né? Olha, infelizmente acabou o nosso tempo. Temos reprise hoje às 7 horas da noite, 19 horas no canal Bob Fernandes. Amanhã aqui na Rádio Metrópole, no canal também do YouTube nosso, metro1.com.br. Jane de Freitas, meu querido, aquele abraço. Obrigado por você estar aqui conosco, Simone, sempre. Muito obrigado, você é excelente. Em todos os sentidos, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre. Um abraço, Simone, mais uma vez obrigado, Jânio, Sérgio, Mário e amigas e amigos. Até quinta que vem. E Simone, muitíssimo obrigado também, viu? É sempre um prazer conversar com você, Sérgio Augusto, Bob, Jânio. Uma alegria. Até a próxima quinta-feira. Reprise hoje no canal Bob Fernandes e amanhã no Metro 1. Tchau, pessoal.